Bom, hoje é a nossa primeira aula de vigilância sanitária, tá? Meu nome é Luciene de Oliveira Moraes, sou professora universitária, sou professora de curso de graduação, sou especialista, né, em vigilância sanitária, sou doutora em vigilância sanitária, aí pela Fiocruz, né, fiz o meu doutorado aí no NCQS e tenho atuado nessa área aí há bastante tempo. O tema da nossa primeira aula vai ter como tema falar sobre o início, né, os primórdios da vigilância sanitária. Faz parte do conteúdo programático, então tem para o entendimento aí do candidato, do aluno, né, para a gente saber entender vigilância sanitária no contexto que a gente tem hoje, a gente tem que entender de onde ela surge e como ela surge. Então, no início, eu vou falar, né, sobre a evolução da vigilância sanitária no Brasil. Ao falar sobre vigilância sanitária, vai começar a introduzir os conceitos de vigilância sanitária, onde vocês vão começar a perceber que esses conceitos, né, atuais, eles estão inseridos nos moldes né, de como surge a vigilância sanitária aí, desde os primórdios. E, por último, o último assunto é falar, né, o histórico que eu vou falar vai até o histórico atual, que é a da criação da Anvisa. Tá? Então, vamos falar aí da medida provisória e logo após falo da Lei 9782, que define aí o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a agência e muda todo esse panorama que a gente tem em relação à vigilância sanitária aí no Brasil, né, associado aí às questões sanitárias que passam, né, que o mundo todo passa. Bom, então, da onde que vem a vigilância sanitária? Então, esse termo, de uma forma formalmente constituído, é claro que ele não surge lá no passado, mas as ações sanitárias, né, elas começam a ser percebidas porque elas caminham juntamente com a história da humanidade. Por quê? Né? A gente sabe que um dos anseios do ser humano é de ter saúde, né, e de ter vida eterna. Tanto que a gente tem aí o princípio da alquimia, né, a ciência, a alquimia enquanto prática, ela vem sendo executada aí muito antes, né, que as civilizações tivessem o conhecimento realmente da química, da física, da matemática, tá? Buscando o elixir da vida eterna. Por que essa busca do elixir da vida eterna? Por quê? O ser humano sempre quis viver para sempre. E mesmo que não conseguisse, ele sabe, né, esse anseio, né, ele perpassa a questão de ter saúde. Então, as civilizações vêm caminhando junto com o que são as ações sanitárias. Hoje, né, já eram ações sanitárias semelhantes às que aconteciam no passado, porque a preocupação era a mesma. A preocupação da população, né, dos nossos antepassados, né, da antiguidade, era proteger a saúde da população. Então, os primeiros relatos de vigilância sanitária foram observados na Babilônia, no ano 2200 a.C., através de um código de conduta que foi estabelecido lá para os profissionais que tratavam as doenças, que era chamado de Código de Hammurabi. Tá? Esse código ele estabelecia não só preceitos técnicos, tá, para os profissionais, mas também preceitos religiosos. Sempre misturou muito, né? A civilização caminha junto com as questões, né, religiosas muito paralelamente. Então, esse código de conduta visava nada mais do que proteger a população das práticas ilegais que eram feitas por profissionais que, na verdade, não ajudavam a perpetuar a saúde daquela população ou conceder a saúde daquela população. Assim como, né, os babilônicos, né, apesar de serem povos antigos, mas eram povos, né, era uma civilização que não era ultrapassada, que era bem evoluída. Povos como os hindus também tinham um código, chamado de código de Unamu, semelhante ao código de Hammurabi, que visava a mesma coisa. Né? Eram códigos de conduta para a vida em sociedade, né? E essas regras são estabelecidas sempre a partir do momento que você tem um problema. Né? A lei ela tem esse cunho, né? A lei não antecede um problema. Né? Ou seja, você não tem uma lei antes e depois do problema. Você é sempre o contrário. Primeiro vem o problema e depois vem a normatização para conter aquele litígio, tá? Aquele problema, aquela ação que tem colocado aí em risco a saúde da população. Então, esses relatos mostram já
ações sanitárias, e a vigilância sanitária, de ver que ela surge aí, né? Surge com os povos antigos. Então, na antiguidade, já tinha essa preocupação. Na Índia, foi verificado também relatos no ano 300 a.C., aonde códigos também foram estabelecidos, aqui no caso, foram estabelecidas leis, que visavam o controle do tipo de mercadorias do tipo de consumo, né, com as mercadorias que eram feitas na época. Então, assim, a gente sabe que a sociedade primitiva, da sociedade antiga, o consumo era pautado nas necessidades essenciais. Então, o que era necessidade essencial? Alimento e remédios, né, que são os medicamentos. Tá? Então, necessidade essencial, né, o indivíduo que agia com má fé, com mau caráter, né, sem a ética profissional, né, com charlatanismo, ele já se aproveitava, né, dessa relação de vulnerabilidade que o consumidor tem em frente ao que está consumindo e vendia coisas e trocava coisas que poderiam colocar em risco a saúde do consumidor. Então, os governantes, na época, percebendo isso, já começaram a regular. Então, na Índia, há relatos aí de uma regulamentação, né? A gente sabe que a vigilância sanitária trabalha com a regulamentação, nos moldes que a gente tem hoje, né? Com normas proibindo a adulteração de alimentos, medicamentos e perfumes, que era, né, os produtos, né, que faziam parte aí, da lista dos que eram mais comercializados na época. Bom, depois a gente tem um salto em relação às ações de vigilância sanitária, a gente não vê ações descritas aí na história, apesar da história ter bastante informação dos fatos históricos, mas os fatos relacionados à vigilância sanitária, eles se baseiam mais ou menos, né, nesses fatos históricos. Há um salto, depois a gente sai lá da antiguidade, entra na Idade Média, a gente começa a observar na Idade Média, já no ano de 1202, a Europa, né, que é uma das civilizações mais antigas e evoluídas, né, que começa a perceber que, se não regular essa vida em sociedade em relação ao comércio, as pessoas podem sofrer agravos, podem ter aí problemas. Então, a gente vê na Inglaterra, no ano de 1202, as primeiras legislações sobre alimentos, né, que eram os produtos de primeira necessidade, que eram consumidos. Tá? Dentro dos alimentos, né, as ações que poderiam proporcionar adulteração, como, por exemplo, os grãos, né, como feijão, né, os derivados, como pão, e outros ingredientes, aí, como produtos de natureza animal, como o peixe. Né? Então, já fixava também, então eu tenho na Inglaterra, na Idade Média, não só a preocupação, né? Aí a gente vive nessa época, aí, uma era do absolutismo, a gente vive aí na época onde os monarcas, que são os representantes do povo, começavam a fixar normas e, né, diferentemente do que já acontecia anteriormente nos povos antigos, além das normas, passou a se fixar as sanções, penalidades para as pessoas que agiam com ilegalidade em relação à venda ou à distribuição de produtos nessa área, né, de alimentos. Tá? Então, tinha aí, né, além de ter as regras, a partir de legislações, a gente tinha aí a fixação de multas para as pessoas que fizessem exposição e venda de peixes deteriorados. Ou seja, qual era a preocupação? A saúde da vida do consumidor. Né? Desculpa, a saúde do consumidor, o risco à vida do consumidor, tá? A qual esse produto podia proporcionar. Bom, normas muito mais severas passaram a ser estabelecidas. Tá? Então, eu tenho aí na Alemanha, no ano de 1224, seguindo, né, aí o modelo, né, da Inglaterra, inglês, o imperador também cria sanções, cria normas relacionadas ao comércio dos produtos aí de primeira necessidade, medicamentos, né, alimentos. Só que agora o entendimento, né, de quem regulava isso na época, de quem estabelecia a norma, que quem fosse infringir a norma, né, deveria pagar com uma sanção extremamente severa. Então, até então, né, na Inglaterra, a gente vê como sanção estabelecida simplesmente as multas. Tá? Provavelmente isso não estava sendo tão eficaz. Então, na Inglaterra, na Alemanha, tá, o imperador Frederico II implantou
a inspeção regular dos compostos preparados nas farmácias e declarou que o fornecedor que fosse pego, né, em alguma irregularidade, cometendo alguma infração, teria sua vida sacrificada caso o consumidor morresse. Né? Era o que, na verdade, a lei era a lei, né, era aquela lei do dente por dente e olho por olho. Né? Então, se você vai pagar com a mesma penalidade, na proporcionalidade daquilo que você gerou. Tá? A gente vê, né, a vigilância sanitária, é claro que essa penalidade de morte não tem nada a ver hoje com o nosso código, né? Nem com o nosso código penal, nem com o nosso código sanitário. Mas é uma tentativa de coibir essas ações aí, de certa forma, até criminosas. Você adultera um alimento, adultera um medicamento, e isso causa a morte de alguém, isso é um crime, né? E um crime grave. Tá? E o imperador, diante dessa gravidade, dessas ações aí ilegais e desumanas, ele tratava também com desumanidade. Bom, a Inglaterra, com certeza, né, de 1202, ela cresce ainda mais em relação às ações sanitárias, ela passa não só a legislar quanto ou seja, regulamentar quanto às questões relacionadas aos produtos de primeira necessidade, como os grãos da terra, pão, como peixe, mas também ela passa agora a estabelecer um controle sanitário nos animais que é destinado para abate de consumo humano. Por quê? Por que passa a legislar? Se a gente parar para pensar, essas normas, né? Esse crescimento de normas, elas se dão em função das necessidades, porque com certeza existiam, né, agricultores, existiam, né, pecuaristas que vendiam animais para o abate doentes, ou que abatiam o animal doente e vendiam a carne para o consumo. Né? Com certeza, isso era uma forma de disseminação aí de doenças. Né? A gente tem diversas doenças que a gente ainda vê hoje e que eram muito piores no passado, porque não tinha medicamento, né? Não tinha forma para poder conter esse risco. Então, assim, por mais que a gente não vivesse nessa época, né, na Idade Média, uma democracia, mas existia uma preocupação, né, do soberano, né, seja do imperador, seja do rei, tá, com as questões relacionadas com o seu povo. Tá? E essa preocupação, ela permeia a questão, primeiro, bom, antes de punir, eu vou regulamentar. E caso os meus regulamentos não sejam seguidos, eu vou punir. Tá? E com isso, eu faço com que a população, né, os meus servos, eles fiquem com a saúde garantida, ou seja, fiquem com a vida resguardada. Isso é função sanitária. Então, da onde vem a vigilância sanitária? Vem dessa preocupação, né, dos governantes, porque a vigilância sanitária, hoje, nos moldes que tem hoje, cabe ao Estado, né? O Estado é o que tem o dever de garantir esses direitos à população, e não era diferente, por mais que não vivêssemos em democracias. Tá? Ainda na Idade Média, a gente tem aí, 100 anos depois, né, alguns relatos da vigilância sanitária. De novo, né, a vigilância sanitária, as ações, elas vão acontecendo em paralelo com as necessidades, né, com as mudanças, com as transformações que a sociedade vai passando. A gente entra, né, os países, a história relata, né, a necessidade dos países buscarem novos territórios para buscar mais, né, recursos e buscar mais dinheiro, buscar mais enriquecimento. E tudo isso, esse imperialismo, gera a era das grandes navegações. E com isso, toda a Europa se lança no mar, em busca de novos territórios e de novos mercados, né? E de novos produtos, para voltar para o seu território, ofertar esse produto e cada vez mais se enriquecer. Com isso, a gente tem aí uma nova modalidade de problema surgindo na Idade Média, que é o quê? Que são as epidemias. Então, quando, né, ocorre quando na era das grandes navegações, o que começa a acontecer é a entrada, né, de pessoas vindo de outros territórios, trazendo com isso doenças que não faziam parte ali, né, do ciclo, né, de vida daquela população. Então, a coisa passou a acontecer aí a necessidade de se regular essa nova atividade, que era a atividade dos portos. Tá? Então, tem início em Veneza, né? Veneza é um dos primeiros países que se lança uma mudança de paradigma, né, na sociedade
da Idade Média. Ou seja, o que foi a Era das Grandes Navegações, que era a necessidade de busca de novos mercados. Tá? E a busca desses novos mercados era porque da questão da necessidade de enriquecimento aí desses países.